Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 19 de agosto, uma sexta-feira, dia de resumão semanal, mas antes disso eu tenho que contar uma coisa para vocês. Conforme eu previ no Fora de Curva de ontem, essa noite que passou foi uma das mais geladas que eu vivi na minha vida. Isso que há muitas décadas atrás eu já cheguei a subir a mais de 4.500 metros lá no Himalaia, mas a sensação de frio nessa noite que passou em Porto Alegre foi muito grande, gente. Não sei se é velhice que está chegando ou é o inverno mesmo castigando nós aqui gaúchos, catarinenses e paranaenses. Até parece que o governador aqui do nosso estado vai baixar um decreto nesse final de semana, dando alguns direitos a mais ao que nós chamamos de viventes repelentes. Segundo as fofocas legislativas, nesse final de semana, o banho vai ser opcional aqui no Rio Grande do Sul. Inclui até aqueles churrasqueiros velho que passam horas e horas na frente da churrasqueira, absorvendo o perfume do carvão, o perfume da gordura da costela, enfim. Esse aí não vai precisar tomar banho no final de semana. Quero ver o que a mulher dele vai dizer na hora de ir para a cama. Acho que não vai gostar muito, não. Mas encerrando por alguns momentos as brincadeiras de hoje, vamos direto agora para o resumão semanal para depois comentar algumas crônicas de fatos interessantes que aconteceram ao redor do mundo. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu falei aqui no Fora de Curva a respeito da prévia do PIB calculado pelo Banco Central. Em junho, o Produto Interno Bruto, segundo o Bacen, deve ter crescido, deve ter aumentado em torno de 0,8%. Isso aí já mais ou menos se imaginava, nós vamos fechar o primeiro semestre com uma alta do Produto Interno Bruto em torno de 3%, mas o que eu queria chamar atenção em relação ao futuro. De acordo com a análise que eu fiz, uma análise gráfica que mostra que as maiores taxas de crescimento no pós-pandemia, elas estão de 2021 para 2020 entre maio e setembro, nós devemos ter sim uma aceleração do crescimento do produto interno bruto, da riqueza brasileira no último trimestre do ano. Aí sim nós vamos fechar com uma alta de mais de 2,5% no cômputo total de 2022. Provavelmente até em patamares acima desses 2,5%, mas eu não quero antecipar ainda, enfatizando que a base de comparação ela está muito elevada por conta da recuperação da pandemia, mas essa base ela vai se deprimir no último trimestre de 2021, quando os resultados de 2022 vão ser obtidos em termos de crescimento de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Na terça-feira, eu dediquei a análise do dia ao que eu chamei de corrida maluca pelo poder global. Ao que se refere a isso? No mundo de hoje, nós temos três grandes grupos econômicos, dois países e uma união. Estou falando de Estados Unidos, estou falando de China e de União Europeia. Além da hegemonia econômica, essas regiões do planeta, elas brigam também por um controle geopolítico do nosso mundinho aqui. E um faz coisas não muito lisonjeiras em relação ao outro. Já mencionei aqui no Fora de Curva, por exemplo, da China injetando dólar nos Estados Unidos e euro na Europa para aumentar a inflação desses lugares, assim como os Estados Unidos buscando boicotar e competir com a China através de subsídios, coisas que nos velhos tempos nós chamaríamos de dumping, uma prática desleal de comércio. Mas é assim que o nosso planeta está funcionando atualmente, e essa disputa que não é apenas pela questão de mercadorias, mas sim uma coisa mais ampla, que eu chamo de geopolítica, ela deve continuar nos próximos anos. Nós temos que tomar cuidado, observar de perto o que está acontecendo, não só em função da necessidade presente e futura de um posicionamento brasileiro o mais adequado para os nossos interesses possível, mas também que, eventualmente, situações assim saem fora de controle, como aconteceu em toda a história global, quando as grandes potências acabaram se degladiando. Na quarta-feira, eu fiz uma análise do IGP-10, que caiu 0,68%. O IGP-10 é o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, medido entre o dia 11 de julho e 10 de agosto, então já entra na questão dos preços desse mês,
Mas mais importante do que isso, tem uma parte desse GP10 que envolve somente os preços ao consumidor, que eles chamam de IPC10. A queda foi de 1,56%. Eu mostrei que nessa deflação está incluído, além da questão dos combustíveis, um recuo do preço dos alimentos e outros produtos fundamentais para o consumidor. A perspectiva, de acordo com o que nós analisamos aqui no Fora de Curva, é que pelo menos até setembro a inflação brasileira continue a recuar e quando voltar a ser positiva vai ser em patamares bastante modestos. Acredito que ao final do ano, no fechamento de 2022, a inflação brasileira pelo IPCA do IBGE não chegue a 6,5%, fique abaixo disso, provavelmente abaixo de 5,8%. E isso é uma coisa muito boa para o nosso país, para a economia nacional. E ontem, quinta-feira, o destaque foi para a situação econômica norte-americana. Vários analistas de plantão ficam dizendo: os Estados Unidos estão entrando em recessão. Só que apareceu um dado fundamental, que é o consumo. E o consumo norte-americano em julho ficou estável. Mas a gente pode ver algumas coisas ali que até dão margem para dar um pouquinho de razão para esses analistas de plantão que falam em queda da atividade econômica, queda do consumo lá. Realmente, se nós medirmos o consumo pelo varejo tradicional, há uma queda, especialmente no âmbito da alimentação e também na questão da aquisição de imóveis e artigos para residência. Esses dois pontos, sim, vêm registrando quedas bastante significativas no consumo norte-americano, mas nós temos que entender por que está acontecendo isso. Na questão de imóveis e artigos de residência, por exemplo, acontece que, nesse momento, os norte-americanos, assim como os brasileiros, querem mais sair para a rua, se divertir e anteciparam, aliás, todas as reformas, melhorias na época da pandemia e no tempo do home office, que está acabando também nos Estados Unidos. Em termos de alimentação, a alta foi internacional do preço dos alimentos e o americano tem uma forte tradição de grande desperdício. Evidentemente, quando alguma coisa fica mais cara, a nossa intenção de desperdiçar vai ficar menor, é isso que está acontecendo. Eles estão se alimentando bem, mas estão jogando menos comida fora, o que é uma coisa positiva. Por outro lado, onde que a economia norte-americana está crescendo e fazendo com que o consumo norte-americano não caia? Na questão da diversão. Assim como aqui no Brasil, os norte-americanos estão de saco cheio das restrições do fica em casa e do distanciamento social e estão gastando a maior parte, ou estão aumentando seus gastos simplesmente com diversão, que façam bom proveito, e isso está segurando a economia norte-americana em patamares acima do que os analistas de plantão estavam prevendo que continue assim. E hoje, na sexta-feira, na verdade, tem dois assuntos para tratar. Uma é o que eu venho insistindo durante essa semana para os consumidores de telefonia móvel e internet móvel também olharem bem de perto a sua conta de celular, porque nós temos aí uma redução tributária de ICMS aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que já deve estar repercutindo na conta de cada um, e isso não está acontecendo, deveria estar repercutindo. Isso não está acontecendo. As grandes operadoras, TIM, Vivo e Claro, em princípio ainda não estão repassando a redução tributária para nós consumidores. Isso é uma coisa muito séria. Vários estados estão assinando seus PROCONs e isso deve ser feito. Mas a posição de consumidor é muito importante. A questão de cada um reclamar de estar sendo cobrado injustamente por um tributo que não existe mais, ou diminuiu bastante a sua alíquota, é fundamental para que nós tenhamos sim uma redução do custo desse fundamental meio de comunicação. E agora, o tema de fundo do Fora de Curva de sexta-feira é população. Olha só a coincidência. A Rússia, especialmente a China, estão promovendo políticas de aumentar o número de filhos por mulher. O que está acontecendo lá? No campo russo, desde a época da União Soviética, vem acontecendo uma sintomática redução da população. Segundo as estatísticas demográficas, aquele país que é o maior do mundo vem perdendo
por ano em torno de 1 bilhão de habitantes. É aquela coisa, a população envelhece, a população mais jovem não está tão interessada em se casar e ter filhos, tem um conceito diferente de família do que seus antepassados. A população acaba primeiro estabilizando, depois caindo, sendo que cada vez menos jovens existem para sustentar uma quantidade crescente de aposentados. Isso na Rússia é até mais grave, porque o país, em guerra com a Ucrânia, segundo algumas estimativas, já está se aproximando de 100 mil mortos em campo de batalha. Na China, a situação não é muito diferente. Apesar de não ter uma guerra direta, também existe essa questão de redução fantástica, redução drástica da taxa de natalidade naquele país. O Partido Comunista Chinês, com seu centralismo, resolveu parar há alguns anos, já há vários anos, com aquela política do filho único e passou a incentivar até com dinheiro, como os russos estão fazendo, depois do 10º filho, famílias com maior número de crianças. Gente, isso é um fenômeno que está acontecendo não só nesses dois grandes países, mas em várias nações da Europa, e é uma coisa que no médio prazo vai sim prejudicar o Brasil. Isso já justificou uma reforma de previdência e talvez em base futuras outras reformas. É aquela coisa, uma base de pessoas com idade de trabalho menor para sustentar uma população idosa cada vez maior. Isso é uma conta que não fecha, gera um desequilíbrio e os países se preocupam com isso. A preocupação do Brasil agora não é mais de hoje para amanhã, mas sim para daqui a uns 6 anos esse problema novamente vai ser uma pedra do sapato dos nossos governantes do Congresso Nacional. Vamos esperar para ver. E agora, gente, nessa segunda parte do Fora de Curva, vamos deixar um pouco as coisas mais sérias de lado e passar a comentar sobre algumas coisas folclóricas que se descobriu no mundo nos últimos dias. Por falar nisso, eu vou recordar às pessoas, especialmente que moram em regiões com clima mais quentinho, que aqui no sul do Brasil está um frio de rengueacusco, como se chama. Então eu vou antecipar minhas opções etíricas dessa sexta-feira, logicamente depois do Fora de Curva, depois de encerrar a edição e mandar para o YouTube esse vídeo, e vou me aproveitar disto aqui. Olha só que beleza. É um schnapps. É uma bebida artesanal destilada feita na Áustria, perto de Salzburgo, por fazendeiros locais. Presentinho que eu ganhei da minha cunhada que mora por lá e está passando alguns dias, algumas semanas aqui no Brasil. Muito obrigado, Michele. Isso aí vai ser muito bem aproveitado, especialmente hoje e se sobrar pelo final de semana. E agora, começando essa parte do Fora de Curva, eu quero falar da Índia. Lembram que no início do vídeo eu falei a respeito que eu havia chegado a 4.500 metros de altura no Himalaia, Cordilheira do Annapurna, lugar muito bonito que eu recomendo a visitação, mas isso eu fiz nos anos 80, quase 40 anos atrás, e se pudesse, tivesse condicionamento físico ainda, faria novamente essa mesma viagem. Mas para chegar lá, é no Nepal que se localiza essa montanha, eu evidentemente passei na Índia, passei um bom tempo na Índia observando o hábito daquele povo em um período onde os indianos eram governados pela família Gandhi. Eu não sei se naquela época, estou meio esquecido, era Indira ou Rajiv Gandhi, estou falando entre 85 e 86, mas eles seguiam a cartilha soviética, eles eram muito alinhados com a União Soviética naquele momento e a tendência era de uma economia planificada. O que funcionava na Índia lá? O mercado informal. E os indianos, apesar de toda aquela ideia zen que existe em relação a eles são muito parecidos no dia a dia com qualquer povo que passa necessidade. E ao nível do Estado, extremamente burocratizados. E aí, encerrando esse flash do passado, e parece que essa questão de burocracia no seio do Estado indiano continua a mesma coisa, a mesma bagunça que 4 décadas atrás, eu vou comentar para vocês o que aconteceu em 1999 com o indiano. O nome do sujeito é Tungnath Chaturvedi. Ele foi comprar uma passagem de trem na estação de Mathura,
E o preço do bilhete para onde ele ia viajar era 70 rúpias. Ele entregou uma nota de 100 rúpias e o funcionário do guichê lá, com toda essa autoridade, cobrou 90 rúpias, deu 10 rúpias de troco, dizendo que aquele era o preço da passagem, que aquilo tudo estava errado. Para vocês terem uma ideia, transformando na moeda brasileira, a diferença seria de R$ 1,29. Mas o sujeito não se conformou com a cobrança a maior. Sabe o que ele fez? Por esse R$ 1,29, que seriam as 20 rúpias que ele deixou de receber, ele entrou num processo contra o Estado indiano. Em 1999, objetivamente no milênio passado, ele acabou tendo ganho de causa, mas só depois de mais de 100 audiências e finalizou a última agora em 2022, gente. Imagina a pessoa brigando por 23 anos por R$ 1,29. Tenho certeza que esse sujeito não estava questionando o valor desse dinheiro, mas sim a humilhação de ter sido enganado pelo próprio Estado. Isso é um exemplo para cada um de nós. É uma coisa meio engraçada? Claro que é. Imagina uma pessoa passar décadas, anos e anos brigando por uma quantia tão pouco significativa, especialmente no longo prazo. Mas ele deu um exemplo. Por falar nisso, não se esqueçam, o imposto sobre a telefonia móvel caiu. Vamos exigir nossos direitos junto às operadoras. Mas aí, saindo da Índia, vamos nos lembrar, quer dizer, vamos recordar a história, se livrou do colonialismo britânico só depois da Segunda Guerra Mundial, mas vamos lá para os bretões. O que aconteceu por lá? Um sujeito, quase um adolescente de 18 anos, chamado Joshua Dobson, tem uns hábitos meio feios. E um desses hábitos nada recomendáveis é roubar carros lá no Reino Unido para ficar passeando e assaltar algumas lojinhas. E o poder judiciário britânico não é tão paizão com os meliantes como o brasileiro. E foram atrás do moleque, ficaram um mês procurando, nada de encontrar ele. Tinha vários endereços de referência, nada de encontrar o cara, até que foram fazer uma diligência numa casa que já tinham ido algumas vezes lá. Um policial achou estranho. No canto da sala tinha um urso de pelúcia. Mas não esses ursinhos que as crianças brincam. Um ursão de pelúcia em tamanho natural. Só que esse urso de pelúcia tinha uma coisa um pouquinho diferente. O bicho respirava. Será que era alguma tecnologia que dava oxigênio para o bichinho? Nada disso. O policial foi mais esperto. Pegou o urso, tirou o recheio dele. O que estava no meio do recheio? O tal do Joshua Dobson, que acabou indo em cana, bem feito para ele. Primeira coisa, para de roubar. Segundo, para de tentar se esconder em ursos de pelúcia, porque além de ser muito quente e ter pouco lugar para respirar, ele está estragando um brinquedo que realmente foi confeccionado com algum tipo de esforço e deve ter um valor bastante bom e bastante afetivo para alguém que possuía realmente ele. Então, mais cana para esse Joshua por ter estragado um brinquedo tão legal. Mas já que nós falamos da Índia, do Reino Unido, tudo que há não muito tempo atrás era parte do Império Britânico, vamos ir para a Austrália, que também não é muito diferente, apesar de ter tido uma independência anterior à da Índia. Mas lá uma mulher descobriu que o seu maridão estava prestando expedientes fora de casa. Ela ficou muito braba, é muito ciumenta, não divide o que é seu, egoísta. E aí o que aconteceu? Ela resolveu se vingar, mas não se vingar de forma violenta, ela é mais civilizada que isso. Ela resolveu pegar no ponto onde realmente doía, onde é? No bolso. E aí a Dini, que é o nome dela, pegou o cartão do crédito do coitadinho desse marido que deu uma puladinha de cerca e gastou um dinheirão com um anúncio de página inteira e letras garrafais num jornal, dizendo o seguinte, as letras garrafais: querido Steve, que é o nome do cara, espero que você esteja feliz com ela. Agora a cidade inteira saberá que trapaceiro imundo você é. E aí ela assinou Dini.
e deu o chamado postscript, que é a notinha de rodapé. Paguei esse anúncio com o seu cartão de crédito. Aí o cara ficou tiririca, aí o cara ficou muito irritado. Foi lá, ligou para o jornal ainda não tinha descontado o valor da conta. E está pensando se vai descontar ou não. O que vocês acham? Por um lado, se ela usou o cartão dele, ela devia ter senha, então estava autorizada a fazer alguns gastos. Não esse, é claro, mas não existia nada contratualmente definido que ela não pudesse pagar, usar o cartão do cara em vingança. Mas o jornal reconheceu que quando o pagamento do anúncio começou a ser processado, eles notaram que o nome do cartão de crédito era diferente do nome na reserva do anúncio. E daí não descontaram o coitadinho do marido que resolveu dar uma saidinha a mais para algumas libertinagens. Olha, a posição do jornal foi a mais ética de todas, mais ética que o marido, mais ética que a mulher. Mas eu tenho certeza que com esse anúncio eles ganharam milhares e milhares de novos leitores, então saíram no lucro com a brincadeira. E aí, vamos continuar falando de inglês? Coisa para inglês ver, conhecem essa expressão? Pois é, tem um sujeito chamado Mark Dabbs, morador lá do Reino Unido, que já gastou mais de 800 mil reais em viagens, sabe para quê? Para visitar túmulos de pessoas famosas. É essa paixão, é essa maluquice, é essa mania dele. Ele já visitou o túmulo da Marilyn Monroe, do John Kennedy. Será que ele veio visitar o túmulo do Dom Pedro I aqui no Brasil? Não sei, mas viagem, turismo é muito legal, mas tem louco para tudo, né, gente? E na China, agora vamos sair dos britânicos, vamos lá para o extremo oriente. Primeiro vamos falar da China e depois vou encerrar o Fora de Curva com uma maluquice lá do Japão. Os chineses, como vocês sabem, têm uma política bastante radical para combater a Covid-19, o coronga que nós falamos aqui. E aí, numa loja em Xangai, o que aconteceu? Descobriram um cliente lá que estava infectado com vírus. Qual foi a ordem, de acordo com os protocolos chineses? Quarentena para todo mundo dentro da loja. Quando anunciaram a quarentena, a loja lotada, gente, deu uma rebimboca, deu um fuzuê lá dentro. Todo mundo saiu correndo, deixou a loja vazia para fugir dessa quarentena dentro de uma loja. Imagina, passar vários e vários dias dentro de uma loja. Até pode ser legal por umas 2 ou 3 horas, se ela não estiver muito lotada. Mas imagina 2, 4, 6, 10 dias dentro da mesma loja. Ia encher o saco de todo mundo e todo mundo resolveu enfrentar o Partido Comunista do Xi Jinping e não obedecer a regra. E aí talvez este seja o início de uma contra-revolução da China, com a bandeira de reação a políticas malucas coronguianas. O que vocês acham? E agora, para encerrar o Fora de Curva de hoje, gente, como eu prometi, vamos lá para o Japão. E no Japão vamos tratar sobre política tributária. Mas não vai ser nada muito pesado, nada muito aborrecido, não. Olha só o que está acontecendo, uma orientação do governo japonês. Lá, assim como na Rússia, assim como na China, tem um brutal problema de envelhecimento da população. E a população idosa, ela é mais comedida nos seus hábitos. Existem coisas que só se encontra respaldo de consumo forte nos mais jovens, especialmente bebida alcoólica. Não que a gente não tome aqui nosso Schnaps, daqui a pouquinho eu vou tratar dele, ó. Será que deu aqui agora, dá um gole? Talvez no final do vídeo, se vocês ficarem até o final, talvez eu beba uma dose de Schnaps da boca da garrafa. Mas vamos continuar nossa história. Então, lá no Japão, o número de jovens vem diminuindo e eles fizeram uma opção da moda por se tornar uma geração saúde. E o que faz uma geração saúde? Exercício físico, não come porcaria e evita tomar bebida alcoólica. E aí, o que aconteceu? Caindo o consumo dos Schnaps de lá, do saquê de lá, a arrecadação fiscal, a arrecadação de impostos do governo japonês também caiu. Aí o que aconteceu? O Estado japonês, o governo de lá,
decidiu ou definiu que os seus jovens não estão bebendo o suficiente e estão lançando um concurso para promover novas maneiras de incentivar essa gurizada a beber mais. Imagina se isso fosse aqui no Brasil. Primeiro, os nossos jovens estão bebendo para dedéu, é verdade. Mas, com tanta retórica, com tanto cinismo, com tanta palavra de ordem que não quer dizer absolutamente nada aqui, imagina alguém dizer no seu programa de governo, eu vou incentivar os nossos jovens a beber mais ou consumir mais drogas. O que vocês acham? Pior que acontece isso aqui também, gente. Talvez não pela bebida, mas por outros lados. Mas no Japão, sim, eles estão incentivando a aumentar o consumo de saquê com um objetivo bem claro: melhorar a receita tributária do país. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Aproveitem bem, descansem, relaxem, divirtam-se, que é o fundamental. Porque, sempre como eu digo, segunda-feira a encrenca sempre volta, sempre é mais forte, sempre vai exigir mais da gente até o final do ano, porque 2022 realmente está sendo um ano bastante desafiador e nós temos que enfrentar todo início de semana esses desafios com cada vez mais energia, cada vez mais ânimo para seguir em frente. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês e, novamente, um baita do final de semana. Até breve, tchau, e deixa eu tomar meu golinho aqui para não dizer que eu vou mentir, ó. Abri a garrafa. É forte esse schnapps. Brigadão, Michele. Brigadão, Michele, mas agora eu acho que eu vou editar esse vídeo um pouco mais alterado. E depois dessa, vocês têm que curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse material com a sua rede de contatos, porque é muito raro alguém tomando schnapps na tela do seu computador, na tela do seu celular ou na sua televisão. E isso eu fiz aqui cumprindo a minha palavra e para também, é claro, bombar o Fora de Curva. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um baita final de semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau. Deixa eu pegar mais um golinho que tá bom esse negócio. Agora encerrou.